professor começar aqui na palavra, antes de terminar a reflexão que a gente estava falando aqui, foi no Salmo 121, que o salmista, ele canta esse salmo: eleve os olhos para o monte, de onde virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquejará. Eis que não tosquejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é que te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, e nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada, a tua saída, desde agora para sempre. Que eu quero frisar esse versículo aqui no versículo 6. O sol não te molestará de dia, e nem a lua de noite. Irmão, talvez você esteja passando uma dificuldade em casa, com seu marido, com sua esposa, com seus filhos, ou com falta de dinheiro, ou com dívida. Mas a Bíblia fala aqui no Salmo 125, os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. O sol não vai te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor que contempla todos os momentos. E aqui no versículo 4, eis que não tosquejará, nem dormirá o guarda de Israel. É assim que Jesus nos contempla, ainda que Ele esteja em silêncio na tua vida, ainda que Ele não fala. Ele contempla todos os teus momentos, contempla todos os teus choros e todas as tuas dificuldades. Esse é o Deus que tu serve, esse é o Deus que tu confia. E no 43 aqui, para encerrar aqui, porque Deus vai falar muito no nosso coração com a palavra aqui com o professor Tony, Isaías 43 fala assim: mas agora sim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, o que te formou, Israel, não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelo rio, ele não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. É isso que eu quero falar. E eu quero frisar também mais um versículo. Ele fala Jacó e depois ele fala Israel. Então existe uma preparação, porque Deus ele mudou o nome de Jacó para Israel. Jacó foi no começo, porque Deus, o que limita a gente de Deus é o nosso tempo. E Deus tem um tempo para nossas vidas, para todas as coisas. Eu quero te dizer que você não é Jacó, você é Israel. Porque quem te chamou, ele já fez o fim das coisas. E agora, eu queria deixar com vocês agora, com o professor Tony, e Deus vai falar no nosso coração. Era só essa reflexão que eu queria falar antes de terminar. O Deus que a gente serve, o Deus que contempla todas as nossas dificuldades. E é com você agora, com a palavra de Deus, professor Tony. Graças a Deus, quero aqui agradecer a Deus, por esta oportunidade, e desde já aqui quero estender aqui a minha gratidão ao pastor Marco Júnior, que é o pastor presidente da IEMEC, assim também ao seu pai, que é o vice, ao pastor Wellington, que essa semana a gente estava sentado ali comendo alguma coisa e falando um monte de coisa, conversando, e também aqui ao nosso missionário Fagner, que graças a Deus voltou, para assumir a sua responsabilidade, e a todos que da rádio, também aqui ao nosso sonoplasta e cantor Ambrósio, e a todos que fazem essa rádio e a todos os que estão assistindo pela live que nós estamos fazendo pelo Facebook, e a todos os ouvintes que estão aí do outro lado, e tenha certeza que Deus ele vai falar com você poderosamente agora. Vou pedir para que os irmãos abram vossas Bíblias num livro de Lucas capítulo 5, que vai falar da pesca maravilhosa. E também assim quero render assim também a gratidão ao nosso irmão Paulo, o professor Paulo, que não pôde estar aqui por um erro de comunicação meu, e o diácono Josemar, mas com certeza
nós vamos estar aí de volta aí, né? Eles vão estar aqui nos ajudando, colaborando. Então, vou pedir para que os irmãos abram as vossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 5, né? Nós vamos ler Lucas, capítulo 5, do 1 ao 11, que fala sobre a pesca maravilhosa, não é verdade? E diz assim: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele ali junto ao largo de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido dele, estavam lavando as redes, e entrando num barco que eram de Simão, pediram para que afastasse um pouco para da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse: Simão, fazei-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque manda, lançarei a rede. E assim fazendo, colheram uma grande quantidade de peixe, e rompendo-se as redes, e fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro lado do barco, para que fossem ajudar, e foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-lhe aos pés de Jesus e dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderaram deles e de todos os que estavam, e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que havia feito. E de igual modo também Tiago e João, filho de Zebedeu, que era o companheiro de Simão. E disse-lhe Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescadores de homem. E levando o barco para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Meus irmãos, quando nós lemos esse texto aqui do capítulo 5 do livro de Lucas, né, nós vamos ver que os discípulos, eles estavam à beira do lago, né, que é Genezaré. Só para título de informação, né, esse mesmo largo que os irmãos estavam, que Pedro e Tiago e João estavam pescando, era o mesmo. Esse largo, ele tem 4 nomes, né, que é o Mar de Tiberiade, Mar de Genezaré e Mar de Quinérit, né, que é o significado da harpa. E tem um outro nome que agora me fugiu da memória. Então, são quatro nomes, mas na verdade é um largo só. Então, os discípulos, eles estavam nesse barco, nesse largo pescando, e quando Jesus ali, ele passa a ensinar aquelas pessoas, e cada vez que Jesus ele ia ensinando, cada vez que as pessoas viam os milagres que Jesus Cristo fazia, uma grande multidão se aproximava de Cristo, né? Então chegou um certo ponto que não dava para Jesus Cristo ensinar ali na areia. Então ele percebeu que João e Tiago e Pedro, né, Simão Pedro, tinham acabado de chegar da pesca. Então Jesus Cristo ali agora pede o barco de Simão Pedro para que ele fosse pregar, né, para que ele pudesse dar uma palavra, para que ele fizesse o barco de Simão Pedro uma espécie de púlpito. Na verdade, embora quando nós vemos aqui, Jesus Cristo toma uma certa distância, não podemos dizer assim mais ou menos que distância Jesus Cristo tomou, mas possivelmente Jesus Cristo estava a favor do vento, né, que era para onde a voz, o eco da sua voz
ele usou como uma espécie de microfone, não é verdade? Ele se utilizou do vento ali a favor dele, para que o eco da sua voz pudesse fluir e as pessoas pudessem entender e ouvir o que Jesus Cristo estava falando. E Jesus Cristo pede para que Pedro tirasse o barco para se aproximasse mais um pouco para dentro do mar, para que ele pudesse assim falar, para pregar para aquelas pessoas que estavam ali. Então, a primeira coisa que eu quero identificar nesse texto aqui é quando as pessoas estavam, quando Jesus Cristo, aquela multidão, né, se aproximaram de Cristo para que pudesse ouvir a palavra de Deus. Na verdade, a Bíblia diz que a fé, ela vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, o que nós devemos ter em mente, o que nós devemos estar preparado quando nós vamos para a igreja, é saber que lá na igreja, na nossa congregação aqui, nós vamos ouvir a palavra de Deus. Então, aquele povo estava sedento de ouvir a palavra de Deus. E Jesus Cristo ali agora passa a ensinar aquele povo a sua palavra, a falar de pecado, a falar de arrependimento, a falar de amor, a falar de cuidado com o próximo. Então, a primeira coisa que nós devemos ter em mente ali é que aquelas pessoas estavam ali para ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus, lá em Hebreus, diz que é como uma espada de 2 gumes, que vai entre a divisão da alma e do espírito. A única coisa que vai na divisão da alma e do espírito é a palavra de Deus. Embora sabemos que a palavra de Deus, ela é eficaz. Na verdade, a palavra de Deus, ela transforma o homem. A palavra de Deus, ela é pão, né? Pão da vida, né? Então, aquelas pessoas estavam ali próximo para aprender e para ouvir a palavra de Deus, não é verdade? Então, o segundo ponto que eu quero abordar aqui nesse tema era que João, Pedro e Tiago, eles estavam trabalhando, não é verdade? Então, Jesus Cristo, ele só chama aquelas pessoas que são ocupadas. Deus só chama pessoas ocupadas. Muitas das vezes eu fico preocupado quando eu vejo muitos irmãos, né, dizendo por aí que Deus chamou para fazer a sua obra, não é verdade? Então, por isso, eles têm isso como desculpa de não trabalhar. Mas Deus, ele só chama as pessoas ocupadas. Porque eu vejo muitas das vezes as pessoas usam isso para que sejam aconteceram várias situações. Teve uma vez que eu conheci um vaso e eu percebi que ele estava desempregado, aquela coisa toda, aquela agonia. E eu falei com ele, eu disse, olha, vamos ali atrás do emprego. Com um pastor tinha me indicado para entrar numa empresa, e levei ele comigo para a empresa. E quando cheguei lá, eu falei com a pessoa que estava fazendo a entrevista, para que ele não me contratasse, sim contratasse ele, que desse preferência para ele, que ele estava precisando, que ele estava com a mulher e menino. Então eu cedi a minha vaga para ele, não é verdade? E quando foi depois de uns 2 dias que ele pegou a farda, aquela coisa toda, trabalhou um dia só e foi embora. Então, muitas das vezes as pessoas acham que Deus chama aquelas pessoas desocupadas, né? E eu aprendi muito quando eu fazia parte de uma igreja de um determinado pastor. Ele dizia assim que se Deus tiver de abençoar você na obra, ele vai lhe abençoar. Agora também Deus pode usar você tanto na obra como no seu trabalho, ou seja, você não ficar só dependente da obra, até porque quando Deus chama, ele se responsabiliza, né? Então muitas das vezes a gente vê pessoas aí que estão passando por certas dificuldades, por certas situações, porque ela mesmo que procurou, porque ela não se disponibiliza a trabalhar. E aqui nós percebemos no texto que Tiago e João e Simão, eles estavam trabalhando,
né? Quando Jesus passou e a observou, eles estavam trabalhando. Então, a primeira coisa é que as pessoas estavam lá para ouvir a palavra de Deus. E o segundo tópico que nós aprendemos aqui desse texto é que Deus só chama aquelas pessoas que estão ocupadas, aquelas pessoas que têm compromisso, não é verdade? Então, o terceiro ponto que eu quero abordar aqui nesse texto é que nós devemos deixar Jesus entrar na nossa vida, não é verdade? Aquelas pessoas que estavam ali sedento de ouvir a palavra de Deus, porque elas deixaram Jesus Cristo entrar na sua vida. Até o próprio Pedro e até o próprio Simão e João deixaram Jesus entrar na sua vida, porque eles teriam 1000 motivos de chegar ali e dizer que não queria, né, que estava cansado, queria dormir e que não iria emprestar seu barco para que Jesus ali pudesse ensinar seu sermão, pregar para aquelas pessoas que tivessem sedentas de ouvir a sua palavra, até porque os mesmos, eles foram alimentados ali naquele momento pela palavra de Deus. Então, nós temos que deixar Jesus Cristo entrar na nossa vida, não é verdade? E quando é que nós deixamos Jesus Cristo entrar na nossa vida? A partir do momento que nós ouvimos a palavra deles e entregamos nossa vida para Ele, não é verdade? Então, nós temos que deixar Jesus Cristo entrar na nossa vida. O quarto tópico desse texto que nós aprendemos é que os discípulos, eles tiveram paciência. Eles emprestaram barco para Jesus Cristo trazer seu sermão e tiveram paciência. Eles não pegaram o barco e disseram assim, tu só tem 10 minutos, tu só tem 15 minutos, tu só tem meia hora, tu só tem 1 hora. Não. Eles emprestaram barco a Jesus Cristo, tiveram paciência, deixaram Jesus Cristo entrar na sua vida e passaram a prestar atenção no que Jesus Cristo ensinava, no que Jesus Cristo pregava. E muitas das vezes nós vamos para a igreja com o coração fechado. Nós não prestamos atenção ao que Deus ele tem para falar conosco. Uma coisa que acontece muito, e eu já fiz isso, né? Não posso chegar aqui e dizer que não fiz, é que às vezes nós vamos para a igreja e quando dá 9 horas, às vezes a gente não espera nem a oração, nem a bênção apostólica. A gente pega e se levanta e vai embora, aonde Jesus Cristo ele pode falar no amém. Não que eu esteja aqui dizendo que você só chegue no culto na hora do amém. Não é verdade? No culto tem doutrina, tem louvores e tem palavra. Não é isso. Mas às vezes nós vamos para o culto, muitas das vezes chegamos atrasados e não temos a paciência de esperar, às vezes, o irmão fazer a oração e dar a bênção apostólica. Às vezes a gente pega, quando chega assim, 9 horas nós vamos embora. Aonde ali o irmão vai pedir a Deus para que Deus nos dê uma noite de tranquilidade, nos dê uma semana abençoada, sabendo que ali muitas das vezes as pessoas vão fazer uma entrevista de emprego, ou resolver uma causa na justiça, ou correr atrás de um exame, enfim, resolver algum problema. E às vezes nós não temos essa paciência de esperar para que o irmão, para que o pastor ali faça a sua oração final. Nós levantamos e vamos embora. Não é verdade? Então, nós devemos ter aqueles discípulos e aquelas pessoas que tinham paciência de ouvir a Jesus Cristo. E é o que está faltando muitas vezes na minha e na tua vida, é que nós viemos ter paciência em esperar Deus falar. Glória a Deus. Muitas das vezes a gente quer as coisas nos piscar de olho, no estralar de dedo. Mas sabemos que não é assim. Nós devemos que ter paciência. Então, aquelas pessoas tiveram paciência para ouvir a palavra de Deus. E Pedro, Simão e João também tiveram. E olhem que eles passaram a noite todinha trabalhando, todinha pescando.
Na verdade, muitas das vezes eu já presenciei as pessoas saindo para pescar e às vezes eles saíam de 4 horas da tarde e voltavam no outro dia. Muitas das vezes passava dias dentro do mar, 2, 3 dias pescando. E quando eles voltavam exaustos, cansados de tanto tirar rede, colocar rede, puxar rede. E ainda, quando eles chegavam na praia, para encerrar seu serviço, ele tinha que limpar a rede todinha para quando eles fossem pescar, estar preparado. E Simão, Pedro e João e Tiago, eles estavam preparando a sua rede para o outro dia, ou para daqui a 3 dias, eles voltarem para o mar para pescar. Eles não desistiram. Eles não eram daquelas pessoas, vou deixar essa coisa de pesca para lá. João, Simão e Pedro já tiveram, muito antes de Jesus, grandes pescas. Mas só que infelizmente naquele dia, como se diz o ditado, o mar não estava para peixe. Então eles não conseguiram nada. Então o que foi que eles fizeram? Eles estavam limpando a rede para, quem sabe, naquela mesma noite eles ir dormir e descansar, para que naquela mesma noite eles voltarem para o mar. E muitas das vezes nós não temos essa paciência de limpar as redes e nos preparar para o outro dia. Então, eles tinham isso. E o quinto tema que eu quero abordar aqui é a questão da fé. Não é verdade? O texto vai dizer que, diz assim o verso 5, o versículo 5. E respondeu Simão e disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas, porque manda, lançarei a rede. Veja que quando Jesus Cristo termina de pregar, sabendo Jesus a dificuldade em que aqueles discípulos estavam, sabendo Jesus que eles não tinham pescado nada, que eles não tinham apanhado nada, Jesus Cristo agora resolve abençoar. E ele chama Pedro e diz assim: vamos lá para fora de novo. E Pedro olha assim e falou: Mestre, mas a gente passou a noite todinha pescando. Mas ele disse: olha, mas sob a tua palavra eu vou voltar. E muitas das vezes nós vamos atrás de um emprego uma vez e só vamos aquela vez. Eu passei, a última vez agora, eu passei 6 meses desempregado. Tem um texto na Bíblia que diz assim: lança teu pão sobre as águas e depois de alguns dias tu vai buscar. E às vezes é o que está faltando para nós cristãos, é nós lançarmos e depois ir buscarmos. É nós plantarmos, é nós arar a terra, preparar a terra, jogar a semente e esperar para que Deus venha mandar chuva. E eu tinha um negócio comigo, todas as vezes eu saía de manhã, só para você ter ideia, teve dia que eu entreguei 40 currículos em um dia só. Saia de manhã com a bicicleta, sem dinheiro às vezes saia só com dinheiro, tomar água no meio da rua, e saía ali jogando currículo, e chegava em casa cansado, aí pegava a minha Bíblia, ia para o círculo de oração e dizia assim: agora eu vou orar, né, para que Deus mande chuva, porque a semente já foi plantada. E às vezes o que falta é isso, nós temos fé. Tá entendendo? Então, Pedro, aquele Pedro e João e Tiago, eles estavam cansados, eles estavam exaustos. Veja que quando eles estavam limpando sua rede para se preparar para que ele viesse à noite ou no outro dia, Jesus chega, pede o barco emprestado, ensina a palavra para o povo. Eles têm a paciência de
ouvir a Jesus Cristo. E depois, Jesus Cristo agora chama ele para que ele volte para o mar. E Pedro ali, ele diz assim, ele agora indaga Jesus Cristo. Mas nós passamos a noite todinha e não pescamos nada. Só que agora é diferente, Pedro. Só que agora eu vou contigo. Glória a Deus. Você que está aí do outro lado, eu não sei quantas vezes você já saiu, já bateu e se encontra-se cansado. Mas eu quero te dizer que desta vez quem vai contigo é Jesus. E Ele está mandando você voltar lá. Eu não sei onde é que é. Mas Ele está mandando você voltar lá onde você foi. Porque dessa vez Ele vai contigo. E o milagre Ele vai acontecer. E você vai poder glorificar a Deus. Então Jesus Cristo agora chama aqueles homens e diz assim, ó, vamos lá. E Pedro não está certo. Outras traduções dizem sobre a tua palavra. Então, ali ele não estava mais lançando. Não. Ali quem estava agora, quem estava no controle da situação ali, era Jesus Cristo. Ele disse, olha, se o mestre mandou, se ele mandou, que eles ainda não eram discípulos, mas se ele mandou, então ele vai se responsabilizar. Eu me lembro de Elias. Elias chegou diante do rei Acabe e disse assim, olha, o Deus cuja face eu estou, né? E Elias ali profetiza e diz que vai passar 3 anos sem chover. E Deus ali estava com Elias. Quando foi depois, Elias veio e disse assim, olha, vai chover. Então veja que quando Deus manda, Ele se responsabiliza. Glória a Deus. Se Deus mandou, se Jesus Cristo mandou aqueles homens lançar a rede outra vez, era porque Deus estava no controle da situação. É porque o milagre iria acontecer. Então eles tiveram fé e voltaram e foram pescar. E um fato interessante que a melhor pesca que se tem é à noite. É verdade, a melhor pesca que se tem é à noite. Por isso que eles pescavam à noite. Que era melhor para se pescar. De dia não era desfavorável. Só que para Jesus não tem dia e nem noite. Glória a Deus. E nem aleluia. tem hora. Se Ele mandou, Ele se responsabiliza. Glória a Deus. Então, meu irmão, minha irmã, Ele manda te dizer hoje, sobre esta palavra que estamos falando aqui, da pesca maravilhosa, que você volte outra vez. Que você vá naquele canto que você foi essa semana e que deu errado, que vai dar certo no nome de Jesus. E você vai estar glorificando o nome do Senhor. Então, o sexto tópico que eu quero abordar aqui foi a vitória que eles alcançaram. Veja, o versículo 6 é assim, fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, e rompia-lhe as redes, e fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fosse o ajudar, e foram encher ambos os barcos de maneira tal que quase ia a pique, quase que eles iam ao naufrágio, na verdade, de tanto peixe que eles pegaram naquela noite. Veja como Deus, Ele é maravilhoso. Nosso Deus é assim, irmão. Nosso Deus, quando Ele quer abençoar, Ele abençoa. E a Bíblia diz que a bênção do Senhor enriquece e consigo não traz maldição. Então aqueles discípulos, aqueles homens, que eu estou chamando de discípulo aqui, eles foram abençoados. A bênção foi grande.
Eu não sou muito assim de pregar esse tipo de falar essas coisas, mas eu vou falar aqui porque eu vou falar sobre a palavra de Deus, sobre o que está escrito aqui. Creia, meu irmão, creia, minha irmã, que a bênção vai ser grande na tua vida. Se você estiver dentro desses requisitos aqui que esses discípulos tiveram, creia que a bênção vai ser grande. Amém? O sétimo ponto que nós vemos aqui nesse texto é que o versículo diz assim, ó: e vendo isso, Simão Pedro se prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Todas aquelas pessoas que tiveram uma experiência com Cristo, eles reconheceram. Isaías, quando nós lemos Isaías 6, que o livro de Isaías, capítulo 6, Isaías dá uma demonstração de quando ele tem um encontro com Jesus Cristo. Teve um encontro com Deus, quando Deus falou com ele. Nós vemos aqui no livro de Isaías, capítulo 6, e o verso 1 diz assim, ó: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado no alto e sublime trono, e os seus quesitos se enchia-se o templo, e os serafins estavam acima dele, e cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, e com 2 voavam, e clamavam: Santo, Santo, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das suas portas se moveram com uma voz que clamava, e a casa se encheu-se de fumaça. E o verso 5 diz assim, ó: então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. O verso 6 diz assim, ó: mas um dos anjos voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirará do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, purificada dos teus pecados. Veja que quando Isaías ele viu o Senhor, ele diz que era um homem pecador. Então assim, ele reconheceu que era um homem pecador, e aqueles discípulos também reconheceram, aqueles pescadores reconheceram que eram homens pecadores. E é aqui que nós entramos no cerne da mensagem. A partir do momento que nós reconhecemos que somos pecadores, nós damos lugar a Cristo. Cristo, ele trabalha em nossas vidas. E é isso que está faltando na tua vida. Eles tiveram uma experiência com Cristo e reconheceram que eram pecadores. E nós devemos reconhecer que somos pecadores. Quando nós reconhecemos que somos pecadores, quando nós sentimos que somos pecadores e que temos a necessidade de Cristo, Jesus Cristo, ele começa a trabalhar na nossa vida. Lembra do ladrão da cruz? O ladrão da cruz, ele reconheceu Cristo ali no último suspiro. E ele disse: quando chegares lembra-te de mim quando chegares no paraíso. E Jesus Cristo disse: ainda hoje estarás comigo. Ou seja, por enquanto que do outro lado fazia a prova: tu não é Deus, porque tu não salva-te a ti e a nós e a ti mesmo. O outro não: Senhor, quando chegares no reino do céu, lembra-te de mim. E Jesus Cristo disse: ainda hoje estarás comigo.
ele reconheceu Cristo na cruz. Ele reconheceu que Jesus Cristo não tinha pecado. Ele reconheceu o Messias como Salvador. E Simão Pedro reconheceu que ele era um pecador, que ele era indigno. E Jesus Cristo ali, no capítulo 9, no versículo 9, diz assim, ó: pois eis que os espantos se apoderaram dele e de todos os que com eles estavam, por causa da pesca que havia feito. E de igual modo também Tiago e João, filho de Zebedeu, que era companheiro de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescadores de homem. Ou seja, existem os chamados. A Bíblia diz que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Jesus chama a todos, mas os escolhidos para a obra, mas os escolhidos são poucos para fazer a sua obra. Entenda, Jesus ele chama a todos. Ele diz: vem a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas os escolhidos para a obra dele são poucos. Eu vou falar uma coisa aqui que muitas das vezes nós vemos que não é uma coisa boa. Não falo isso com prazer e nem falo isso com alegria. Muitas das vezes a gente vê uma pessoa que se converteu agora, que está avivada, que está naquele fogo, e muitas das vezes, por irresponsabilidade de alguns pastores, colocam ele para ser presbítero, colocam ele para ser diácono, dá uma função, dá uma responsabilidade para aquela pessoa que está nova na fé, e muitas das vezes a pessoa acaba se afastando porque não teve maturidade, não esperou o tempo, não é verdade? Porque quando Samuel ungiu a Davi em sua casa, a gente não vê Davi saindo da casa dele e já sendo rei, não. Davi ainda teve que passar por algumas provas, na verdade. Segundo alguns historiadores, diz que Davi passou aproximadamente para assumir o trono de Israel 10 anos, e ele teve que passar por muitas situações adversas com Saul. Na verdade, Saul lançou várias lanças, e o que a gente aprende ali naquela história foi que de todas as lanças que Saul lançou a Davi, nenhuma Davi a devolveu. Na verdade, Davi fez uma coisa, que foi cortar um pedaço do manto de Saul na caverna, e mesmo assim Davi se arrependeu da situação a qual ele tinha feito. Então você veja que os discípulos, esses homens, eles não foram do dia para a noite, eles tiveram que aprender com Jesus Cristo. Tanto é que diz que a Bíblia conta que Pedro andava com a espada na bainha. Pedro, ele oscilava muito, várias situações. Uma hora Pedro era crente, outra hora Pedro não era, era aquela confusão. Mas quando Pedro foi restaurado, quando Pedro foi transformado, quando Pedro, ele de fato e verdade entregou a sua vida, né? Quando Pedro reconheceu a sua incapacidade, quando Pedro foi moldado, a Bíblia diz que um sermão que Pedro pregou foi quase 3.000 almas que se converteram a Cristo. Ou seja, Pedro passou por várias situações, e o interessante da vida de Pedro é que Pedro, ele era aquela pessoa que era. Pedro não era duas caras, como se diz aí hoje, né? Pedro não era um Judas que andava com Jesus Cristo, mas o seu coração estava nas ofertas e não tinha caráter, não é verdade? Pedro era aquela pessoa. É muito mais fácil você chegar para um policial. Eu tenho um amigo meu que ele é guarda penitenciário. Eu perguntei, ele é agente penitenciário. Eu digo: e aí, tu não tem medo não de ficar ali no meio daquele preso? Ele diz: olha, a melhor coisa é saber
com quem você está lidando, do que você está com uma pessoa que você não sabe quem é. Então Jesus Cristo sabia com quem estava lidando. Jesus Cristo conhecia a natureza, conhecia quem Pedro era. Então, Pedro, ele teve essa situação. E o verso, e Jesus ali, ele faz uma promessa. Ele diz que Pedro não seria mais pescador de peixe, mas sim pescadores de homem. Que Deus ia preparar, que Jesus Cristo ia preparar Pedro para o ministério. E o verso 11 vai dizer assim, ó: e levando os barcos para a terra, deixaram tudo e seguiram. Meus irmãos, Paulo, ele abriu mão de tudo que ele tinha para seguir a Cristo. Todo mundo aqui já escutou a pregação daquele jovem rico, que ele cumpria aquela cartilha todinha da lei, mas quando chegou a hora dele deixar tudo, a sua riqueza, e seguir a Cristo, ele saiu de perto de Cristo triste. A Bíblia diz que Mateus, Levi, quando Jesus Cristo passou pela coletoria ali, pelaquela rua que, segundo alguns historiadores, tinham umas 260 bancas só para cobrar imposto, que Jesus Cristo passou e chamou Levi. Levi largou tudo ali naquele momento e passou a seguir a Cristo. E é o que ele está te dizendo agora: que você largue tudo e venha seguir a Ele. Deus, ele pode te fazer um pescador de alma. Deus, ele quer te fazer um pescador de alma. Deus quer te usar para que você venha ganhar alma para o seu reino, para que você venha ser um pregador do Evangelho. Eu me lembro no começo da minha fé que as irmãs diziam que Deus, usando as irmãs, que Deus ia levar que Deus ia me usar tremendamente. Muitas pessoas iam ouvir o Evangelho através da minha voz. E eu vejo isso aqui na rádio como um cumprimento de promessa. Embora que eu esteja pregando para 2, para 3 que estejam distantes, mas já é um cumprimento de uma promessa de Deus. Então, eles deixaram tudo e passaram a seguir a Cristo. E hoje Ele está te chamando, querido. E hoje eu quero te fazer um convite. Aí você que se encontra, eu não sei qual é a situação e o momento, e nem sei onde é que você está, mas que através das ondas sonoras que você está escutando essa palavra, que você possa entregar sua vida a Jesus Cristo. Que Ele tem algo tremendo para fazer na tua vida. Que você tenha fé em Jesus Cristo. Que Ele é o Deus que restaura a vida. E eu quero assim encerrar essa mensagem para que você venha, se você procurar a sua igreja esse final de semana, ou amanhã, ou domingo, que você fosse procurar uma igreja e entregasse a sua vida a Cristo. Não interessa qual a igreja que você faz parte, mas que você viesse assim entregar a Cristo, que você viesse ter fé em Cristo, porque aquelas pessoas tiveram fé, e aqueles homens tiveram fé em Jesus Cristo. Que Deus abençoe, que Deus te ajude, e que você tenha um ótimo final de semana e um bom início de semana. Eu desejo todas as bênçãos do céu para a sua vida. Eu vou pedir aqui para o Ambrosio soltar aqui a música de Sérgio Lopes, A Fé, e que você possa refletir. Amém? Quando a força te faltar, a coragem te deixar, e as lágrimas banharem o teu rosto, e sentir a sensação de uma eterna solidão, esperando um futuro que passou. É exatamente assim, quando tudo está bem, quando já sofreu bastante no deserto. Traz muita coisa aí. Sua força não puder te fazer Deixar essa gente ficar pegar de pé. Esse é o momento do poder
exatamente assim, quando tudo está no fim, Oi? quando já sofremos tanto no deserto. Vai pra lá. Se tua força não puder te fazer ficar de pé, esse é o Segura não. momento do Pastor tá dando estudo do dia de sexta. Porque dia de semana não dá pra eu ir não. Tá no meu trabalho. Aí dia de segunda ele parou o estudo. Tá tendo dia de sábado, né? Um estudo lá. Quando eu fui pra vigília, tá no trabalho, lá no lado. A dia de semana eu tô por fora um pouco da programação, fico sabendo às vezes que ele tá chegando pra mim nessa programação. Aí fui no segundo que eu toco. Por isso que eu tô aqui no programa, porque o tempo que eu tenho é pra descansar. Aí me deu, porque eu fiquei tentando ter esse programa nesse tempo. Bora aqui rapidinho, viu, Ambrosio, te entregar isso aí. Ô, Ambrosio, aí tu bota aí, depois do culto, no final, e a gente vai expor. Deixa aí, depois do culto. Da pesca. Boa noite, graça e paz para a palavra poderosa aqui com o nosso professor Tony. Queria agradecer mais uma vez, tá aqui com a gente. Boa noite, quer mandar agradecimento, um abraço para alguém, professor? Quero agradecer a todos que participaram da live, ao nosso pastor Thalio, ao Marcos Júnior, Pai do Senhor pastor, a paz do Senhor também para o meu amigo Tiago, que já faz uns 5 anos que eu não vejo ele, né? E ao meu pastor Elias Crispim, que está lá no Mato Grosso do Sul, né? Que é um missionário. Logo vou fazer uma visita a ele, já faz uns 2 anos que eu não vejo ele, mas todo dia eu converso com ele, na verdade, e aos demais que fizeram parte dessa live. Amém? Queria também deixar o endereço lá da nossa igreja, lá da nossa congregação, né? Que é a Igreja Evangélica Missionária de Cristo, a IEMEC, né? Pastor presidente, nosso pastor aí na live, pastor Marcos Júnior, agradeço pela oportunidade. Um abraço, meu pastor. Um abraço também para o nosso vice-presidente, pastor Marcos, e o pastor Wellington, né? E para terminar, vou fazer uma oração aqui. Para terminar, agradecer a Deus pelo esse dia maravilhoso, pelo esse programa maravilhoso que Ele tem nos concedido, né? Pai, graças te dou, Senhor, pela palavra que tu trouxe pelo teu profeta, Senhor. Tenho certeza que ela falou aos corações, Pai, porque tua palavra ela não vai vazia, Pai, ela tem direção para a pessoa. E eu tenho certeza, Senhor, que pessoas renovaram a sua fé, renovaram a sua força, Senhor. Eu mesmo, Senhor, precisava escutar a tua palavra, a tua voz, Senhor. Porque quando o homem ele abre a tua Bíblia, Senhor, já não é mais ele, e sim o teu Espírito, Senhor. E tu sabe de todas as coisas, e tu som do coração, Pai. Pai, eu quero te agradecer essas vidas que estão aqui, pelo Ambrosio, pelo Tony, pela minha vida também, Senhor, pela vida dos nossos familiares, pela vida dos nossos pastores, nossos liderados, Senhor. Protege cada um, Pai. Que a gente possa ter um sono de paz na Tua presença, Senhor. E assim eu que te peço, Pai. Visita a nossa nação, nosso país, Pai. Que estamos vivendo um dia difícil, Senhor. Mas o Senhor é a nossa força. O Senhor não dorme, Senhor. O Senhor é que nos guarda, Senhor. O Senhor é tudo para nós, Senhor. Sem ti nada podemos fazer, Senhor. O Senhor é a nossa luz, o nosso sal. Assim eu te agradeço por hoje, Senhor. Recebe essa oração no teu trono da graça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se Deus permitir, semana que vem estamos de volta aqui com o programa missionário das 22 horas à meia-noite com o missionário Fagner, com o professor Tony, né? E o irmão Paulo, que não pôde vir, com o diácono Josimar, né? Mas estaremos aqui sexta que vem, se Deus permitir. E da Ambrosio, vamos embora!